Nós chegamos à conclusão dessa série de mensagens fenomenal, eclesia. Nós entendemos que a palavra eclesia, ela traduzida ao português, ela quer dizer igreja, uma palavra que já era usada 480 anos antes de Jesus, onde os reis, quando assumiu o cargo, chegava a sua vez de reinar, ele escolhia uma equipe que iria estar governando com ele, ajudando a governar e a expandir o seu reino. Essa era a sua eclesia. Jesus disse: eu vou edificar a minha eclesia. Eu também vou ter uma eclesia. Jesus disse: eu não sou rei como os demais reis da terra. Eu sou o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e terei a minha eclesia, e eu vou levantar aqueles que vão governar comigo e vão expandir o meu reino aqui na terra. Para alguns, a eclesia, eles pensam que a igreja é um prédio, é um templo feito por mãos, mas a igreja, ela é feita de discípulos de Jesus. Quantos discípulos e discípulas de Jesus nós temos aqui hoje à tarde? Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Alguém poderia perguntar, mas como realmente eu posso saber, como eu posso discernir que alguém é uma pessoa que é um discípulo real, é discípulo de Jesus? Bom, primeiro, realmente tem que entregar a vida a Jesus. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela pode ser considerada uma discípula, sim, porque isso é muito importante. Agora alguém poderia perguntar, mas como é que nós podemos garantir que aquela experiência foi uma experiência genuína na vida da pessoa, que ela realmente se transformou numa discípula ou num discípulo de Jesus? Como saber se essa experiência foi genuína? Vamos olhar na Bíblia, vamos ver o que as Escrituras nos dizem sobre isso. Olha na sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Continue lendo comigo, vamos lá, em voz alta. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Então a Bíblia está mostrando claramente que quem ama, quem conhece a Deus, é quem ama. Quem não ama, não tem condições de dizer: eu conheço o Senhor. Mas quem ama é filho de Deus. É o que diz as Escrituras. Mas o próprio Senhor Jesus traz uma definição bem clara para a gente. São palavras do Senhor Jesus. Olha o Evangelho segundo São João, capítulo 13. Olha o versículo 34 e o versículo 35. O que diz o Senhor Jesus? Deixe-me dar a vocês um novo mandamento. Qual é o mandamento? Amem uns aos outros. Assim como amei vocês, amem uns aos outros. Então Jesus está dando esse mandamento. Esse mandamento é para nós. O texto continua, Jesus continua falando, ele diz: dessa maneira, todos irão reconhecer que vocês são meus discípulos, quando eles virem o amor que vocês têm uns pelos outros. Jesus está sendo muito claro. Jesus está dizendo: quer saber essa experiência genuína? Se eles realmente são meus discípulos, vocês serão reconhecidos como meus discípulos, diz a palavra de Deus, quando as pessoas virem que vocês, quando as pessoas perceberem, quando as pessoas enxergarem que você tem amor pelo seu irmão, que você é uma pessoa que tem amor pelos outros. Tem uma história um pouco engraçada, mas essa história é real. Quem nos contou essa história foi um pastor, amigo, numa cidade do interior, no norte do Brasil. Antigamente, nas nossas igrejas, nós cantávamos muito corinhos, e tinha um corinho que era mais ou menos assim: o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso. Sem autógrafos.
E estava lá no culto, e ele estava lá, todo mundo cantava, batendo palmas esse hino. E tinha uma senhora que tinha crianças, e ela estava ali, e tinha um deles que era uma pimentinha. Ele não parava, era tipo The Flash, para um lado e para o outro. E ela tentava controlar ele durante o culto, então ela também estava cantando, né? E ele lá, ela batendo palmas e cantando: o amor de Jesus é maravilhoso. Para, menino! Dá um cascudo no menino, né? O amor de Jesus é maravilhoso. Eu já falei, para, menino, o amor de Jesus. Aí eu ia para o beliscão: o amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus. Alguém poderia dizer, será que essa é uma maneira de mostrar realmente o amor de Jesus? Nós rimos para não chorar dessa história, mas às vezes tem pessoas que ainda hoje cantam essa música. O amor de Jesus, mas de alguma forma ainda está machucando o seu irmão. O amor de Jesus, o amor de Jesus, irmão. O amor de Jesus, ele precisa ser demonstrado. Discípulos de Jesus demonstram o amor de Jesus. Então, como nós podemos demonstrar esse amor? De várias formas. Mas hoje à noite, o título da nossa mensagem é Eclesia, comunidade de amor, perdão e serviço. Vamos ler juntos? Eclesia, comunidade de amor, perdão e serviço. Então hoje, nós vamos ver como esse amor pode ser demonstrado. E nós escolhemos duas características. Nós vamos ver nós vamos enfatizar dois fortes aspectos desse amor para a gente entender direitinho: o perdão e o serviço. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, olha esse texto, é o apóstolo Paulo que está falando. Ele diz assim: sejam moderados. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Sejam moderados. Ele diz: satisfeitos com o segundo lugar. Satisfeitos com o segundo lugar. Interessante, talvez isso seja um consolo, né? Se o seu time de futebol não tem ganho o campeonato e ele só fica em segundo. Mas o que a Bíblia está dizendo é porque nós queremos sempre o melhor para nós. Nós queremos sempre vencer, nós queremos sempre ganhar, nós queremos sempre estar em primeiro lugar, gostamos de ser o centro das atenções. Mas o que o apóstolo Paulo diz, ele diz aqui: por que vocês não aprendem a ficar satisfeitos com o segundo lugar? Por que você tem que ser o primeiro sempre? Por que você não se alegra com outra pessoa que está em primeiro e você não se contenta em ser o segundo? Interessante essa observação de Paulo. Ele diz assim: rápidos em perdoar uma ofensa. Uau! É porque algumas pessoas, elas perdoam. A pessoa diz: não, pastor, eu não guardo rancor de ninguém, eu perdoo. Olha, Deus vê, eu não guardo rancor com ninguém, eu perdoo. É verdade, ela perdoa, o problema é que ela demora. Antes dela perdoar alguém, ela gosta de massacrar quem ofendeu ela. Então ela demora a perdoar. Ela diz: está pedindo perdão, mas vai sofrer um pouquinho. Aí dá aquela beliscada, passa dias para perdoar. Ele gosta de oprimir um pouquinho, vai sofrer um pouquinho, desgraçado. Quem mandou fazer isso aqui comigo? Aí um dia ela lembra: não, mas a Bíblia diz que é perdoar, eu acho que já está na hora de perdoar. Então o apóstolo Paulo fala: rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoe tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. O Senhor nos perdoou assim, rápido, muito rápido. O apóstolo Melvin, pai do pastor Abel, já está na glória, o fundador da Paz Church, ele diz que o verdadeiro cristão é aquela pessoa que foi perdoada por Deus e agora vive para perdoar. Você pode declarar isso para o seu irmão? É muito bom. Diga assim para o seu irmão: você é uma pessoa que foi perdoada por Deus e agora vive para perdoar.
Se perguntassem para você, qual é o contrário do amor? O que é o contrário do amor? O amor mais lindo, mais sublime é o amor de Deus, e é com esse amor que Jesus quer que amemos uns aos outros. É um amor ágape. Agora, qual é o contrário do amor ágape? O contrário do amor ágape é o egoísmo. Ao aconselharmos casais, muitos anos, mais de 20 anos aconselhando casais, nós percebemos uma coisa: é muito difícil encontrar alguém onde ele é o problema. Sempre é o outro que é o problema. Eu já enfrentei esse tipo de situação. No início do meu casamento, do nosso casamento, o pastor Eibe teve que ajudar muito, muito eu e a Álbia. Por quê? Porque nós ficávamos sempre acusando um ao outro. E eles tiraram muito tempo, nos aconselharam muito, pagaram um preço muito alto no início do nosso casamento, né? Completamos agora 25 anos de casados. Aleluia, glória a Jesus. Ainda falta a viagem de lua de mel, vai sair. Já saiu meia viagem, mas ainda vai sair a viagem comemorativa. Aleluia. Mas eu me lembro que no início nós brigávamos, mas a gente sempre ficava condenando o outro. Não, a culpa é dele. E isso acontece até hoje na vida de muita gente. E essa é uma das maiores razões para tantos divórcios no Brasil. Saiu na televisão, em rede nacional, o número de divórcios aumentou no Brasil. E grande parte desses divórcios acontece por causa disso, porque sempre é o outro que está errado. E a pessoa sempre fica tentando mudar o outro. Não, o problema é o outro. Eu me lembro, quando eu comecei a reconhecer meus erros, eu vi mudanças na Álbia. Quando ela fez a mesma coisa, eu também consegui ter mudanças na minha vida. Então, para com essa história de ficar tentando mudar o seu cônjuge. Para com essa história de ficar tentando mudar o outro. A Cecil Osborne disse o seguinte: eu não posso mudar ninguém por ação direta, só posso mudar a mim mesmo. Vou repetir para você, está aí a frase, né? Não tente mudar, não posso mudar ninguém por ação direta, mas indiretamente você pode. Como? Só posso mudar a mim mesmo. Quando você decide mudar, independente do outro, você vai ver que aí sim as pessoas, elas tendem a mudar também. Quando você perdoa, mas não só quando você perdoa, mas é importante pedir perdão, reconhecer o erro, saber pedir perdão também é muito, muito, muito importante. Nós lembramos das Escrituras, um exemplo muito clássico de Estevão. Você já leu lá no livro de Atos a história de Estevão? É uma história muito linda. É um homem de Deus. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo. E ele pregava muito. E os judeus ortodoxos, eles começaram a ficar com muita raiva do Estevão. Por quê? Porque o Estevão pregava que Jesus era o Messias, que Jesus Cristo era o nosso Senhor, que Ele tinha morrido pelos nossos pecados, que Ele tinha ressuscitado, que a salvação viria através de Jesus. Os judeus ortodoxos ficaram furiosos com ele, porque ele falava que o templo, o verdadeiro templo, não era o templo construído por Salomão, mas que o templo que as Escrituras anunciavam para o futuro é o templo do Espírito Santo, que nós éramos esse templo de que as Escrituras estavam falando, ou seja, que você é a morada do Espírito Santo, que hoje você é o templo do Espírito Santo, que a verdadeira habitação de Deus não estaria num templo construído por mãos de homens, mas num templo construído pelo novo nascimento do Senhor. Eles não concordavam, eles ficaram furiosos e eles resolveram apedrejar o Estevão, acusando ele de heresia. E a lei da época permitia isso. E a Bíblia fala que eles se reuniram e começaram a apedrejar o Estevão. A Bíblia diz, se você ler o texto, que um homem chamado Saulo permitia que isso acontecesse. Saulo estava ali. E a Bíblia fala
que os homens estavam apedrejando Estevão, mas que ao olharem para o Estevão, eles ficavam assustados, porque viam o seu rosto brilhar. O rosto de Estevão brilhava muito, muito, muito. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele disse: olha, eu estou vendo os céus abertos. Os céus se abriram para o Estevão. Agora, lembre da mensagem passada. A Bíblia, quando fala de Jesus no céu, onde que a Bíblia diz que Jesus está? A Bíblia diz que Jesus está assentado à destra de Deus. Mas aqui a Bíblia traz Jesus numa posição diferente. Se você ler a história, ele diz: eu estou vendo os céus se abrirem, e ele diz: eu estou vendo o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus aparece em pé. Sabe o que aconteceu? Jesus levantou para receber o Estevão. Por quê? Sabe o que o Estevão disse quando ele estava sendo apedrejado? Ele disse: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Ele estava sendo apedrejado injustamente, e ele orou, ele intercedeu por aquelas pessoas. Ele intercedeu, ele disse: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E sabe quem estava ali? Saulo. Se você continua lendo o texto, você vai ver que veio um grande avivamento sobre a igreja logo depois. Você vê que muita gente se rendeu e se entregou ao Senhor. E sabe quem se entregou ao Senhor? Sabe quem teve um encontro com o Senhor? Aquele que permitiu a sua morte, que apreciou a sua morte e foi perdoado através dessa oração. O Saulo, que logo depois foi transformado no grande apóstolo Paulo. Olha o poder de uma oração que libera o perdão. Quando eu mudo, as pessoas são transformadas. E eu creio, olha, há um galardão muito grande sobre a vida. Eu creio que quando chegar o momento de Deus distribuir os galardões no céu, eu creio que o galardão de Estevão será tremendo. Eu creio, foi por causa disso que o apóstolo Paulo chegou até a presença do Senhor. Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus? Você entende o poder de liberar perdão? Interessante que ele fez isso. Eu imagino lá no céu, Estevão estava sendo apedrejado. Ele era um homem de Deus, ele chamava a atenção do céu por causa do seu coração. Se você estudar a vida de Estevão, você vai ficar impactado. Você vai dizer: eu quero ser um homem de Deus como Estevão também. Eu vejo irmãos que colocam nos seus filhos o nome de Estevão. Eu acho isso tão lindo, porque é um dos homens que eu mais admiro nas Escrituras. E eu imagino que as cornetas, que os instrumentos celestiais tocaram e chamaram a atenção do céu. Gente, se prepare, o Estevão está para vir, ele está para chegar. Eu imagino Jesus ouviu isso e disse: para esse eu vou levantar e vou receber pessoalmente. Para esse eu fico de pé à porta do céu para esperar o meu filho Estevão. Jesus ouviu ele falar: Senhor, não impute sobre ele esses pecados. Jesus disse: com esse coração eu preciso levantar para receber esse grande homem. Olha o seu irmão, diga para ele: eu vejo esse mesmo coração em você. Eu vejo o coração de Estevão em você. A Bíblia fala de uma história que Jesus contou. A Bíblia fala de um rei, e esse rei tinha um dos seus súditos, um dos seus governados. Ele tinha uma dívida para com esse rei. A Bíblia fala que ele tinha uma dívida de 10.000 talentos. Para a gente entender direitinho essa história dos talentos, você precisa entender quanto é que valia um talento. Um talento era equivalente a 20 anos de trabalho. Um talento era igual a 20 anos de trabalho. E esse homem devia para o rei ele devia quanto? 10.000 talentos, que corresponde a quanto? 200.000 anos de trabalho. Você quer fazer essa conta? Quanto você ganha por mês? Aí você multiplica isso por 12. Aí você multiplica depois por 10.000. Vai fazendo as continhas aí, quanto é que dá?
né? Ou multiplica por 200 mil. É uma dívida impagável, gente, não tem como pagar. E o rei chamou, foi cobrar, disse: você está me devendo, você tem que me pagar. Ele disse: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu realmente não sei como, não tenho como pagar essa dívida. Mas, Senhor, dá um tempo para mim, eu vou me esforçar e eu vou pagar essa dívida. O rei disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos vender ele, vende a mulher dele e vende os filhos dele para pagar a dívida. Ele clamou: não, Senhor, não faça isso, me dá um tempo que eu vou conseguir esse dinheiro, eu vou pagar. Mas a dívida era impagável, era claro para todo mundo. E o rei disse: vou liberar você dessa dívida, vou liberar perdão sobre você. E ele foi absolvido naquela dívida. Entenda bem, irmão, que aquilo ali, o montante, se você for transformar para reais hoje, são bilhões de reais. Era uma dívida impagável. O homem saiu alegre, perdoado, absolvido pelo rei. E quando ele chegou mais à frente, ele encontrou um outro homem. Ele encontrou um conservo. E ali ele encontrou um homem que tinha uma dívida com ele também. E esse homem lhe devia 100 denários. O denário infinitamente menor do que um talento. 100 denários. Transformando em reais, 100 denários é equivalente a 2.800 reais. Lembra, ele foi perdoado de uma dívida de bilhões. Mas agora, ele encontrou alguém que lhe devia 2.800. E ele chegou e disse: me paga, você tem que me pagar, você tem que me pagar. E a pessoa disse: oh, meu Senhor, a crise financeira aí, eu já gastei todo o meu salário, desemprego, eu estou espalhando o currículo, eu vou pagar o senhor, eu vou pagar, tenha um pouquinho de paciência comigo. Ele disse: negativo, vamos fazer algo com esse homem, pode prender, eu não vou agir de piedade, e vamos vender a família, e vamos prender, tem que me pagar. Ele foi terrível. Ele foi terrível, ele não perdoou, agiu com uma severidade. Os seus súditos, seus amigos, as pessoas que conviviam com ele ficaram tão tristes com a atitude dele e resolveram falar ao rei que tinha lhe perdoado a grande dívida. Vamos voltar para o texto? Olha aqui, Mateus capítulo 18, versículo 32. Então o Senhor chamou o servo, o rei que lhe havia perdoado a grande dívida, chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive misericórdia de você. Versículo 34, diz que o rei, irado, seu senhor, entregou aos torturadores, até que ele pagasse tudo o que devia. Quem contou essa história foi Jesus. E Jesus conclui da seguinte maneira: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Que história tão forte é essa, que Jesus contou para nos ensinar o valor do perdão e como nós deveríamos agir. Amados, vamos nos colocar dentro dessa história. Jesus pagou uma conta impagável. Jesus nos liberou de uma conta. Deus já perdoou uma dívida que era impagável. Era a dívida dos meus pecados, a dívida dos seus pecados lhe levava para uma condenação. Ele já te absolveu, ele já perdoou a sua dívida. Mas é interessante que Deus não só perdoou, Ele fez essa dívida ser paga. Ele pagou essa dívida para que você fosse perdoado. E Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Imagine alguém ver ser o seu filho massacrado numa cruz para pagar a dívida de alguém que estava condenado. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu com você. Então, querido, preste atenção: o que fizeram com você, a mágoa que causaram em você, a injustiça que provocaram em você, não se compara ao quanto você foi perdoado na cruz. Não se compara, é incomparável.
O C.S. Lewis, que escreveu Crônica de Nárnia e tantas outras obras maravilhosas, ele diz que ser um cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus tem perdoável o indesculpável em você. Você pode tirar foto desse slide e postar nas suas redes sociais, porque o que fizeram com você não se compara ao quanto você foi perdoado por Jesus. Ao quanto você foi perdoado por Jesus. Voltando ao texto um pouquinho, interessante, querido, que esse homem foi entregue, esse homem que não perdoou, ele foi entregue aos torturadores, diz a palavra de Deus. E você sabe quem são os torturadores? Os torturadores são espíritos malignos. Os torturadores são demônios que agem diante de uma legalidade só: a falta do perdão. A falta do perdão. A pessoa que não perdoa, ela é a mais prejudicada, ela acaba sendo torturada, a vida dela é a mais afetada. A amargura, irmãos, é uma raiz que vai envenenando todas as áreas da vida de uma pessoa que não perdoa. Como alguém disse, não perdoar é como se tomasse é como tomar um copo de veneno e esperar que o ofensor morra no seu lugar. Então, querido, a pessoa ela fica sendo oprimida e ela começa a ver certas áreas da vida dela debaixo de opressão. As coisas não dão certo, a pessoa não dá certo, tem problema na família, a pessoa tem problema, e às vezes ela não entende, e às vezes ela até culpa a Deus, mas o problema é dela. Por quê? Porque ela está sendo torturada por espíritos malignos. Ela diz: olha, pastor, eu não entendo, olha, eu sou um dizimista fiel. Pensa uma pessoa que é uma dizimista fiel, e a Bíblia diz que Deus vai repreender o devorador por causa de mim. Irmão, Deus está repreendendo o devorador, mas o torturador é uma decisão sua. O devorador já não está agindo nas suas finanças, a culpa não é dele, porque Deus está repreendendo. Mas você deu legalidade para o torturador agir na sua vida. E quem quebra a legalidade do torturador é você quando libera perdão. Você quando libera perdão. Deus quer que você perdoe. A eclesia é essa família, essa comunidade de amor que demonstra que é discípulo de Jesus, porque perdoa quem lhe ofendeu. Entenda uma coisa. Por que Deus pede para você perdoar? É porque Ele não quer que você sofra, que os demônios torturadores não oprimam você. Segundo, porque ao perdoar você libera as mãos de Deus para que Ele faça justiça por você. Isso aqui é uma coisa muito importante, irmãos. Sabe por quê? Porque é Deus que pode fazer justiça por você justamente naquela área onde você foi injustiçado, onde você foi maltratado, onde você foi traído, onde mentiram, onde prejudicaram você. Se você olhar na Bíblia, Isaías capítulo 61, o versículo 7, a Bíblia fala que Ele vai te abençoar com um dobro de bênçãos, de prosperidade. Deus tem bênçãos para você, então libere perdão, mas você realmente precisa perdoar, porque enquanto você não perdoa, você está dizendo: eu vou fazer justiça, eu vou ajustar as coisas do meu jeito. A Bíblia diz: a vingança pertence a mim, diz o Senhor. Então a vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor, a nós perdoar. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo: quem vai fazer justiça aqui não é Deus não, sou eu. Deixa eu cuidar dessa situação. Deus está dizendo: filho, perdoe. Eu não quero ver os torturadores agindo na sua vida. Eu não quero ver você tomando esse veneno da mágoa que não é liberada. Filho, perdoe. Eu vou cuidar dessa pessoa, deixa isso nas minhas mãos. Eu vou tratar do caráter dele, eu vou tratar das atitudes dele, eu vou cuidar dele. Deixa que eu cuido dele, filho. Você só perdoa como eu perdoei você lá na cruz. E a Bíblia diz, Deus diz: olha, se você perdoar, minhas promessas virão sobre você, e você vai receber em dobro.
A promessa de Deus, segundo suas atitudes, segundo seu coração, é atrair bênçãos dobradas, uma coroa de júbilo em vez de cinzas, diz a palavra de Deus. Aleluia! Isso é glorioso demais. É tipo aquela mulher que lá em 1946, o marido bebeu, e um dia chegou em casa, bateu no menino e xingou, disse: você é uma gorda, você é feia, feia, nem a morte te quer. Ela ficou tão ofendida, tão ofendida. Isso foi em 1946. Em 1960 o homem entrega a vida a Jesus, e ele fica de 1960 a 2018 pedindo perdão para a mulher. Os dois já estão quase 100 anos, e ela não perdoa, não perdoa. Aí vive doente, oprimida, cheia de dores. Inclusive, existe um estudo que diz que muitos que adquirem câncer e outras doenças sem cura, foi mágoa no coração, foi psicossomático. Então deixa eu dizer uma coisa: libera, perdoa. Deus tem um dobro de bênçãos para você. Deus tem um dobro de bênçãos para você. Libera, perdoa. Isso não quer dizer, irmã, que você vai receber 2 maridos. Não é isso que eu estou dizendo, não. Bênção dobrada não é isso, não. Mas você vai receber o dobro, sim, porque o seu marido vai ser, no mínimo, 2 vezes mais amoroso com você, 2 vezes mais compreensivo com você. Até a vida dele, financeira dele, vai melhorar. Aleluia, aleluia. Libera perdão. Tem uma ilustração do general Robert E. Lee. Eu gosto muito essa história do grande general americano. E ele fala que, ele conta uma história que ele estava no meio da guerra, caminhando por uma rua, e veio uma mulher que tinha uma casa muito linda e procurou: general, eu estou muito angustiado, eu estou muito magoado. Ele disse: por quê? O que aconteceu? Ele ficou preocupado. Ela disse: olha aqui, tem uma árvore na frente da minha casa. Os Yankees, eles lançaram bombas, e olha só, a árvore que era linda está com parte dos seus galhos quebrados, ela está totalmente seca por causa dessa guerra. Eu detesto os Yankees, eu estou amargurada com os Yankees. Ele voltou para ela e disse: minha senhora, corte a árvore. Corte a árvore, minha querida senhora, corte a árvore. Esqueça dela. Não se lembre dessa árvore mais. E eu creio que Deus está falando com algumas pessoas hoje nesse culto. Deus está dizendo: corta a árvore. Corta essa árvore, esquece a sua árvore e olhe para mim. Corta essa árvore. Fala para o seu irmão: corta a árvore, irmão. Corta a árvore. Feche a porta, irmão. Feche a porta para a mágoa. Nós somos a eclesia de Deus. Nós somos a igreja do Senhor, uma comunidade de amor que demonstra que somos discípulos de Jesus, porque perdoamos uns aos outros. Diga: eclesia, a comunidade de amor. E esse amor, ele é expresso pelo perdão. Mas ele é expresso, outra forma de você demonstrar esse amor é através do servir. Olha o texto, Marcos capítulo 10, versículo 45. Primeiro, através do perdão. Segundo, através do servir. Marcos 10, 45. A Bíblia diz que: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta foi a forma como Jesus demonstrou o seu amor por nós. Estamos falando sobre demonstrar o amor. Como foi que Jesus demonstrou o seu amor por você? Como foi que Ele demonstrou o seu amor por nós? Ele serviu como? Dando a sua própria vida em resgate da nossa que estava perdida. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. A Bíblia diz o seguinte: para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes o quê? Exemplo. Diga comigo: exemplo. Então o apóstolo está dizendo: foi por isso que Cristo sofreu no lugar de você. E isso é para isso aqui que você foi chamado. Deixando-lhes o quê? O exemplo, para que sigam os seus
passos. O que ele está dizendo? Nós vamos seguir o exemplo e os passos de Jesus. E quando você olha para os passos de Jesus, você vê serviço, servir, servir. Diga comigo: servir, servir, servir. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu gosto muito desse texto. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo está dizendo: olha, sejam igualzinhos a Jesus. Paulo está dizendo: a atitude de vocês tem que ser a mesma de Cristo. Gente, isso é muito profundo. O que Deus espera de nós é que sejamos parecidos com Jesus. De que forma? Olha o versículo 6 e o versículo 7, só a primeira parte. Diz que, embora sendo Deus, Jesus, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Interessante, irmãos, essa é a razão porque nós, às vezes, alguns de nós temos algumas dificuldades de servir as pessoas, de servir ao próximo, de servir ao seu irmão. Por quê? Porque estamos cheios de nós mesmos, estamos com o ego inflado. Quero o primeiro lugar, quero ser servido, todos aqui têm que me honrar, todos aqui têm que me valorizar, todos aqui têm que me apreciar. Estamos com o ego cheio. O que é que nós precisamos? Esvaziar esse ego. Precisamos esvaziar. Faça comigo. Irmão, tem mais ar aí para ser esvaziado. Vamos lá. Esvaziar a si mesmo e assumir a forma de servo. Assumir a forma de servo. Eu queria ressaltar algo aqui que é muito importante. Eu louvo a Deus pela Paz Church Fortaleza, Paz Church Brasil, a Igreja da Paz. Sabe por quê? Porque a nossa igreja tem um exército de pessoas que vivem servindo outras pessoas. Certa vez alguém que falou assim: a Igreja da Paz, acho que não tem a cultura do voluntariado. Irmão, a cultura do voluntariado está entranhado nas nossas veias, faz parte do nosso coração, e de uma forma muito profunda. Irmãos, nós temos aqui, olha, são mais de 700 líderes de células, e chegando, se a gente for colocar supervisores de setor, de área, de distrito, sem contar os discipuladores, irmão, chega quase a 1000 líderes, a 1000 homens, 1000 mulheres, mil pessoas que são voluntários. São mais de 700, são tantas pessoas, e eles estão o quê? Eles estão servindo outras pessoas. É lindo, toda semana ele está lavando os pés das outras, esses líderes estão lavando os pés das outras pessoas. Eles são voluntários da obra de Deus, eles não ganham nada dos homens para fazer isso, porque eles não estão fazendo, eles estão servindo homens, mas não para homens, é para Deus, é por causa do amor a Deus que eles estão servindo as pessoas. E Hebreus capítulo 6, versículo 10 diz: Deus não é injusto de esquecer do vosso trabalho, de como você tem servido aos santos e continua servindo por amor do seu nome. Deus não é injusto. Deus vê isso e valoriza isso, irmãos. Esses líderes estão toda semana, não só reunindo, telefonando, aconselhando, vê se tem alguém, tem alguém doente, ele vai no hospital, ele entra na UTI, ele ora, se está morrendo, ele manda ressuscitar, se está desanimado, ele manda alegria, ele se preocupa, ele telefona, ele serve as pessoas voluntariamente. E os discipuladores? Nós temos um exército de milhares de discipuladores aqui na nossa igreja. Nós temos, irmãos, um exército de gente serva, de gente voluntária servindo aqui na nossa igreja. Para esses irmãos, dê uma forte salva de palmas. É muito lindo. É muito lindo esse exército de voluntários que nós temos. Mas não fica só aí.
Irmãos, são voluntários no pastoreio, mas tem outros voluntários que estão trabalhando ali no Instituto Melvin, trabalhando voluntariamente. Eu conheço, essa semana eu passei, eu vi uma irmã, Amanda, lá servindo, amando as crianças. Eu achei, meu Deus, que coisa tão linda, meu coração fica emocionado. É um exército de irmãos que estão cedendo o seu tempo, tem o seu trabalho secular, mas estão servindo ali, servindo as crianças, servindo em comunidades carentes. É muito lindo o que acontece ali no Instituto Melvin. Se você, irmão, agora mesmo, lá no Pais Kids, seu filho está lá, mas tem um exército de voluntários, de gente que está servindo por amor a Jesus, está servindo seus filhos. É uma coisa maravilhosa. Eles estão servindo com alegria, na atmosfera, no acolhimento da nossa igreja. Tem uma multidão de irmãos. Você viu aqui, quando nós estávamos aqui, com a campanha aqui das poltronas, tanta gente servindo, um exército de gente servindo. Isso é uma coisa muito, muito linda, gente. Que estão servindo os jovens. Tem uma galera que está servindo aí no Tiflin, no Start. Tem uma outra galera que está servindo nas faculdades. Eles estão evangelizando nas faculdades, nos colégios. Wake up, aleluia. É muita gente. Gente, nós tivemos o SCC. Você sabia que no SCC, para acontecer o SCC, são pelo menos 300 voluntários trabalhando 3 dias. Essa turma nem dorme, nem come direito. Eles ficam lá elétricos, alucinados por Jesus, aleluia, servindo tantos outros casais. O EJC aconteceu, centenas de jovens e adultos voluntários trabalhando pelos nossos jovens, gente. Olha, ontem no batismo era tanta gente servindo, tanta gente trabalhando para Jesus. Que coisa tão linda, tão maravilhosa. Muitos voluntários. É muito lindo a gente ver uma igreja serva, com irmãos que servem e são apaixonados por Jesus, servindo as pessoas. É muita gente investida nisso, né? Olha, sábado de manhã nós tivemos um jantar, ou melhor dizendo, um café da manhã, e me disseram que foi tremendo no restaurante Fogo Campeiro. De manhã eu vi gente servindo de manhã, no café da manhã, para homens de negócios e profissionais liberais. Depois eu fui num casamento, vi gente servindo. Cheguei no batismo, vi gente servindo. É uma coisa muito linda o que está acontecendo, gente. Para acontecer esse culto hoje, tem um trabalho de mais de 200 pessoas. Você sabia disso? Para esse culto acontecer hoje, eu acho que são mais de 300, contando todas as igrejas da cidade. É muito lindo, gente que você não vê. Você está vendo aquele telão ali, ó, a sua direita, a minha esquerda, a sua direita. Ali, mais para lá, na parte de baixo tem uma sala. Sabe quem está lá? Nossa equipe de mídia. Garotão da mídia, coloca um slide aí, o último versículo que eu falei. Ele está ligado, hein? Olha, tá vendo? Onde é que ele está? Você não está vendo ele. Tem a turma que está fazendo o corte das câmeras. Tem um diretor de culto lá, ele está com rádio. É impressionante. Tem uma equipe, ninguém vê. Esses meninos chegam 7 horas da manhã aqui. Tem irmão que chega às 7 horas e sai 9 da noite no domingo. Eles estão transmitindo o culto pela internet. E esse aplauso, meninos, é para vocês. Muitos deles estão ali atrás, ó, naquela mesa, cuidando do som, cuidando da mídia, cuidando das luzes. Tem gente trabalhando aqui voluntariamente, está cuidando de várias coisas. É cuidado com luz, é cuidado com o estacionamento, cuidado com a porta, é cuidado com o ar-condicionado, com o gerador de energia aqui atrás. É uma equipe aqui atrás, tem equipe de louvor. Muita gente não é vista. Quero chamar um menino aqui. Ele gosta quando eu chamo ele de menino. Vem cá, meu filho. Esse aqui é o Diego. Diego não vê o que você vê aqui no culto, porque ele fica aqui atrás, na mesa de som, garantindo que tudo funciona perfeitamente aqui em cima. Obrigado, filho, você é uma bênção. Muita gente. Nós temos um exército de voluntários, gente apaixonada que está servindo. E eu sei que você tem esse mesmo coração. Escute o que eu vou lhe dizer. 2019 vai ser o ano do voluntariado na Paz Church, o ano do serviço, o ano do servir. Nós vamos servir e muito. E eu quero convidar você
Eu sei que você tem um coração voluntário, mas talvez você ainda não teve oportunidade de servir na sua igreja local, de servir outras pessoas. Você pode conversar com os pastores da nossa igreja, você pode deixar seu nome no balcão de atendimento. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Você tem algum dom? Quem aqui tem um dom? Os que não levantaram a mão é porque ainda não conhecem o dom, mas Deus já lhe deu um dom. No mínimo um. Eu creio nos múltiplos dons de Deus. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, ore ao Senhor que Ele vai te revelar. Mas existe um dom de Deus para a sua vida. A Bíblia diz: servir uns aos outros com o dom que você recebeu de Deus. Tem gente que tem dom aqui para dar aula. É impressionante. Essa turma dá uma aula. É impressionante, são tantos professores, tantos pedagogos. Tem outros que são advogados, tem outros que dirigem muito bem, tem gente que é na área da medicina, tem gente que é na área de gestão de negócios, tem gente que é na área de logística, de planejamento. São tantos dons. Não me diga que você tem um dom. Tem gente que tem um dom de fazer um café tão gostoso. Você já viu? Ninguém faz um café igual. Mas por que a pessoa faz o dom, faz aquele café tão gostoso? É um dom que Deus deu. Tem gente que cozinha tão bem. Eu conheço uma irmã que ela faz um escondidinho de carne de sol. É a pastora Débora, lá da Paz Church Barrocão. Gente, você ainda vai, fala com o Moraes, você ainda vai comer o escondidinho lá do Barrocão. Eu estou descobrindo o escondidinho. É um dom. É um dom. Irmão, o que é que você faz? Eu disse: eu não sei, é natural. É um dom. Você tem um dom. Se o seu dom é fazer comida gostosa, você pode ajudar a alimentar pessoas. Se o seu dom é abraçar, você pode acolher os mendigos lá na Praça do Ferreira, como a nossa equipe aqui faz. Existe um dom em você. Deus deu esse dom para você servir as pessoas. Deus quer. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Eu vou encerrar com esse versículo. Gálatas 5, 13. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Servir uns aos... Perdão. A culpa foi minha. Vamos lá de novo? 1, 2, 3. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Servir é uma demonstração de amor que comprova que você é um discípulo de Jesus.